Eu sou a única sobrevivente dos causos. Minha irmã faleceu o ano passado, meu irmão também, que faleceu também, e eu não sei porque eu estou aqui. Porque eu sou a filha mais velha, com 95 anos. Neste momento você irá ouvir a história do missionário sueco Joel Carlson, que foi um dos fundadores da Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, aqui no Brasil, que após receber uma visão do céu de luz, deixou a sua terra natal, a Suécia, para vir ao nordeste do Brasil, para evangelizar e ganhar almas para o Rei Jesus. Joel Carlson nasceu em Estocolmo, capital do país da Suécia, no dia 23 de junho de 1889 e aceitou a Jesus com 25 anos de idade em 10 de janeiro de 1914. E antes de se converter ao Senhor, Joel Carlson havia sido um atleta de grande destaque, um dos primeiros da Suécia, e venceu alguns astros mundiais nas corridas internacionais. Por essa razão foi escolhido para competir nos Jogos Olímpicos, mas convertido a Cristo, preferiu ingressar na carreira evangelística e demonstrou o mesmo ânimo de vencer todos os obstáculos na fé cristã, e ainda mais quando no mês de outubro de 1915 recebeu o batismo com o Espírito Santo de Deus, e assim começou a falar em outras línguas, e isto lhe motivou mais ainda a correr a carreira que lhe estava proposta, nunca se cansando no sagrado dever de propagar a maravilhosa palavra de Deus. E em dezembro de 1915, Joel Carlson recebeu a chamada missionária, mas ele ficou sem saber para onde devia seguir. Então resolveu pedir a Deus que lhe revelasse o caminho. E certo dia, estando contemplando a beleza do céu azul, quando de repente ouviu uma voz que lhe dizia: eis para o lugar para onde deve seguir. E em seguida foram aparecendo no céu, uma a uma, as seguintes letras: BRASIL, Brasil. E logo após ouviu a confirmação lhe dizendo: vai, vai e vai, glórias e glórias e glórias a Deus. O historiador assembleiano Emílio Conde também relatou em seu livro História das Assembleias de Deus no Brasil que Joel Carlson recebeu ainda na Suécia algumas visões sobre o estado de Pernambuco, e ao chegar ao conhecimento da igreja que Deus lhe mostrara o lugar para onde deveria ir, então os irmãos reuniram-se e tiraram uma oferta de amor que rendeu-lhe o suficiente para o custeio de sua viagem, junto com sua esposa, a jovem Signe Carlson, que foi sua fiel companheira na obra missionária, e juntos no Brasil tiveram 4 filhos: Borge, e Ruth, e Ragna e Elsa, e assim foram enviados para trabalhar como missionários no Brasil. E depois de uma longa travessia no Oceano Atlântico, aportaram na cidade de Belém do Pará em 12 de janeiro de 1918, estando já em Belém do Pará, aprendendo com Gunnar Wingre a falar
falar o português, recebia cartas de Adriano Nobre, que estava no Pernambuco, que lhe confirmava a chamada divina para ir trabalhar em Recife. E meses depois foi para o Pernambuco. E quando chegou em Pernambuco, Joel Carlson reconheceu o local da visão que tivera na Suécia e muito se emocionou, porque Deus realmente é o Deus de visões e revelações, e quando Ele promete, Ele cumpre. Glórias ao Santo Jesus. E assim vieram para o Brasil na simplicidade, sem pensar em ganhar dinheiro e sem pensar em fazer falcatrua com a obra de Deus. Vieram para o Brasil sem o desejo de adquirir mansões e chácaras e apartamentos e carros de luxo. Não pensavam em salários maiores do que os da presidência da República. Não, pelo contrário, passavam muitas vezes necessidades e dividindo o que tinham com os mais necessitados, e moravam em casas simples e andavam a pé fazendo a obra de Jesus. E como disse sua filha, meu pai orava todos os dias de 2 a 4 horas de joelho, com o rosto no pó, para que Jesus salvasse as almas pernambucanas e nordestina aqui no Brasil. E Joel Carlson também evangelizou os estados do Alagoas e a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Ele foi considerado por muitos como o apóstolo do Nordeste brasileiro, mas ele se fixou definitivamente foi no estado de Pernambuco, cuja Assembleia de Deus pastoreou durante 24 anos, e só deixando o cargo quando o Senhor o recolheu ao descanso eterno. E no ano de 1941, a Assembleia de Deus em todo o estado de Pernambuco já contava com cerca de 10.000 membros, sendo 3.500 somente na capital. E Joel Carlson também havia fundado um orfanato, e com ele cooperaram as missionárias Elizabeth Johansson, Lilia Johansson, Esther Anderson e Augusta Anderson e Ingrida Franson. Quando o missionário faleceu, deixou cerca de 200 órfãos, tanto em sua casa como no orfanato. E no dia 23 de agosto de 1942, o missionário Joel Carlson efetuou sozinho o batismo de 187 novos crentes. Este dia foi uma festa maravilhosa, tanto na terra como no céu. Porém, um dos batizados estava atacado da doença chamada tifo, e o missionário foi contagiado por esta doença, e isto foi pelo qual o Senhor Jesus resolveu recolher o seu servo. E no dia 7 de setembro, o saudoso missionário entrou no descanso eterno junto com Jesus e os demais santos que foram fiéis a Jesus até a morte. E assim, portais eternos abriram-se para entrar aquele que tivera com 25 anos de idade uma visão com o nome Brasil. Isto já nos diz tudo. Deus ama o Brasil, e o desejo de Deus para com o Brasil é que todos se convertam ao seu Filho Jesus. Por isto enviara Joel Carlson para assim nos evangelizar, e a nossa gratidão a Deus foi que cerca de 3.000 pessoas acompanharam o corpo até ao cemitério.
E para aquela época, aquele foi o maior cortejo já realizado até então em homenagem a um líder evangélico. Naquele dia foi alegria e tristeza para a igreja, que nesses dias contava com 3.500 membros em comunhão somente na capital. E dias antes da morte do missionário Joel Carson, um crente tivera um sonho no qual via o céu em preparativos para receber um grande príncipe que chegaria da terra. Esse príncipe era o missionário Joel Carson. Que possamos assim sermos fiéis até a morte, para assim recebermos a coroa da vida eterna. Eu sou a única sobrevivente dos Carlsons. Minha irmã faleceu o ano passado, meu irmão também, que faleceu também, e eu não sei porquê, porque eu estou aqui, porque eu sou a filha mais velha, com 95 anos, mas Deus sabe do que faz. Meu pai, quando estava aqui já há alguns anos, no primeiro culto foi feito na Rua Velha, com o casal, meu pai e minha mãe, cada um com um violão, tocando e cantando hinos. A pregação era somente a leitura da Bíblia, porque ele não conseguia, assim, falar o português bem. Mas Deus ajudou ele também. E teve muita vontade de voltar para a Suécia, porque ele achava que Deus talvez tivesse até abandonado eles. Mas não. Minha mãe, ela estava presente ali orando ao Senhor. E um dia apareceu uma criança. E essa criança, Deus usou. E conversando com minha mãe e meu pai, disseram que Deus estava presente em tudo. E que os meus pais ficassem aqui no Brasil, porque Deus ia ajudar. Não iria ficar somente naquele grupinho pequenino dali da Rua Velha. E hoje estamos aqui, irmãos, com essa igreja. Estou muito feliz, irmão, de poder estar viva hoje para ver o que Deus tem feito. Meu pai, ele sofreu muito, muitas decepções, muitas coisas que aconteceram, mas Jesus estava sempre do lado dele. E essa igreja, ela foi começada com oração. Era oração dia e noite, noites a fio, orando, pedindo que Deus levantasse pessoas aqui, obreiros também e tudo. E eu estou muito alegre de ver uma igreja como está. Estamos beirando os 100 anos. Tudo passa tão depressa. E 100 anos é um século. E Deus tem abençoado a nossa igreja aqui. E mostrado que os meus pais, o que eles puderam fazer para o reino de Deus. Hoje eles estão no céu, não estão mais aqui conosco. Só tem eu mesmo da família. Mas Deus é poderoso para continuar com esse trabalho. Que Deus abençoe os irmãos para mim e que tudo seja de acordo com a vontade de Deus. Jesus, Tu estás aqui presente nessa hora, Tu estás aqui do nosso lado.
E eu agradeço, meu Deus, pela vida de meus pais, por eles terem vindo aqui, obedecido à voz de Deus, e vierem aqui, Senhor, para plantar a bênção, Senhor, que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Senhor Jesus, nós continuamos na fé. Senhor, nos ajuda até o fim, até a sua vinda. Amém. E aqui fica a história do missionário sueco Joel Carlson. E se você quiser ouvir outras histórias da igreja simples da sã doutrina e de homens de Deus que guardaram a sã doutrina, é só entrar no canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 da sã doutrina. E ali todo sábado estamos postando os vídeos novos sobre a história da igreja, e ali você também poderá ouvir diversos louvores antigos dos anos 1950 a 1990. São louvores antigos, porém santos e cristocêntricos, cuja a sinfonia e a melodia já não se ouvem mais dentro das igrejas. E assim finalizamos com a paz do Senhor Jesus, sem a qual ninguém verá a Deus. E Deus os abençoe em o nome de Jesus. E Maranata, ora, venha Senhor Jesus.